Doutor Ciro, na época foi bem noticiada a operação, as prisões, aquelas preventivas ou temporárias, aquelas que não são permanentes, dos envolvidos, de alguns envolvidos na época, mas depois principalmente o público externo acompanhou muito a evolução e como é que é o processo, o julgamento, né? Aqui na situação dos processos aqui de Xaxim, né? Quantos são os envolvidos daqui? Qual é a situação geral deles, assim? Bom, assim, Ângelo, de início foram vários réus, mais de 10 ao todo. E nós temos aqui na comarca de Xaxim hoje 3 processos, porque alguns dos réus estavam envolvidos com menos fatos, alguns com mais fatos e outros tinham uma cadeia de comando maior em toda a organização criminosa. De início, nós mesmos pedimos para cindir o processo em relação a alguns réus que participaram apenas de alguns crimes de falsidade ideológica. Então, como era um crime de menor importância em todo o contexto, foi pedido pelo próprio Ministério Público para cindir o processo em relação a eles. Depois disso, como em princípio tiveram mais de 10 prisões preventivas, mas houve algumas solturas no decorrer do processo, inclusive a pedido nosso do Ministério Público, com concordância nossa, o próprio juiz aqui da comarca entendeu por bem cindir também o processo entre réus presos e réus soltos. Isso aí em relação à organização criminosa e aos crimes de adulteração de leite propriamente ditos. Então hoje nós temos esse processo com alguns réus respondendo ao crime de falsidade ideológica, alguns réus soltos respondendo pela organização criminosa e pela adulteração do leite, e o processo que está com andamento mais adiantado é o processo dos réus presos, que eram em princípio 4 réus e hoje são 3, houve a soltura de uma ré, da Eliane. E por que eles estão presos? Que tipo de crime? É pela diferença do crime? O que aconteceu? Não é pela diferença de crime, é pelo envolvimento deles e pela, digamos assim, condição pessoal de cada um deles. Quem estava preso aqui, quem ficou preso nesse último processo, foram o Luiz Carlos de Souza, a Eliane Bang, o Zidney Piccoli e o Claudiomiro Brito. Os 3 primeiros são proprietários da empresa, da indústria e comércio de laticínios Lajeado. E o último, Claudiomiro Brito, era o responsável técnico, responsável químico, que era quem era responsável por dizer qual a quantidade de produtos químicos seria colocado no leite. O que foi o entendimento do Ministério Público e que foi albergado pelo Judiciário? De que essas pessoas, uma vez soltas, representariam um risco à ordem pública. Então a prisão delas, a prisão preventiva foi requerida e deferida pelo juízo e mantida pelo juízo como forma de garantia da ordem pública. O que isso quer dizer? Exatamente. Que não se continuasse com a adulteração do leite. Por que em relação a esses 4 especificamente? Os 3 donos, por motivos óbvios, que eram eles quem mandavam que a coisa acontecesse, e o responsável químico, porque é quem tem o conhecimento técnico para fazer. Tá? Em relação a Eliane, então, já esclarecendo aqui, ela foi solta porque no decorrer do processo se apurou que ela, em que pese ser dona também, não tinha uma ordem de comando tão forte assim quanto os outros 2 proprietários. E quais são agora a expectativa em quanto tempo esses casos devem ser resolvidos? Assim, os processos de réus soltos, como a nossa comarca, na segunda vara, que é a vara criminal, tem mais de 5.000 processos, infelizmente a tendência é que eles tendam a demorar um pouco mais para serem julgados, até porque tem mais réus, são vários fatos e a nossa pauta de audiência ela é cheia aqui. Então é um caso que, infelizmente, por ordem legal, não tem uma preferência para ser julgado. Com relação a esse é difícil dizer, pode levar 1 até 2 anos para haver o julgamento. Em relação ao processo desses réus principais, os proprietários e o químico, a tendência é que seja julgado aqui em primeira instância já no mês de abril ou no máximo no começo do mês de maio. E a solução, o final, ou seja, o final do processo vai caminhar sempre para uma punição tipo prisão? É difícil dizer. Se houver condenação, na forma em que a gente pretende pedir aqui, condenação pela maioria dos crimes, pela organização criminosa, por várias adulterações do leite, pelas falsidades ideológicas, a tendência é que haja uma condenação que vá ser superior a 8 anos. O que isso quer dizer? Superior a 8 anos, a lei diz que vai ser em regime fechado, isso é, vai ter uma condenação de prisão efetiva. Tá? Em relação aos demais, é difícil dizer em virtude do andamento. Aí, com relação a tempo de julgamento definitivo, não posso falar porque aqui a gente sabe que vai ser em abril, porque existe apenas uma carta precatória, cuja testemunha vai ser ouvida em Porto Alegre dia 1º de abril agora. Então, é a última testemunha a ser ouvida, o processo vai vir para nós. Se não houver nenhum pedido de diligências da nossa parte ou da defesa, a tendência é que seja julgado agora.
Depois certamente vai haver recurso, seja da nossa parte, seja da parte da defesa, e aí no tribunal eu não tenho como dizer qual o tempo que vai ser julgado lá. Mas se eles continuarem presos e forem condenados, a tendência é que permaneçam assim, presos até o julgamento final. No caso de condenação, mesmo aqueles que agora eles não estão sob uma prisão preventiva ou temporária, eles podem voltar a ser... Pode. Quando houver, se a condenação for superior a 4 anos, eles podem ser condenados ao regime semiaberto ou superior a 8 ao fechado. Nos dois casos iriam para a cadeia. Só que daí, no caso, como não há prisão preventiva deles, eles só seriam presos quando não couber mais nenhum recurso, quando houver o trânsito em julgado, que a gente chama, da decisão. Isso a gente está falando da área criminal, da área criminal. Ação penal, as ações penais. É bom saber também que tem a esfera civil também está envolvida, são as ações civis. Aí, nesse caso, a punição, o ressarcimento à sociedade Sim. é via multa, indenização, como é que se resolve? Nesse caso aqui, a atribuição da nossa promotoria é mais na área do consumidor. Nós instauramos um inquérito civil aqui para apurar esses fatos. Nós estamos em negociação com esses réus, com os proprietários aí, o Luiz Carlos, o Zidney e a Eliane, para firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Nesse TAC, nós propusemos aqui, o Ministério Público propôs, enfim, que sejam cumpridas as normas de vigilância sanitária, à risca, tudo sob pena de multa, que eles passem a prestar um maior esclarecimento e uma maior fiscalização junto aos produtores de leite, dos quais eles recolhem o leite, e também que passem a prestar uma assistência técnica periódica para esses produtores, a fim de evitar que o que aconteceu se repita. E na esfera do consumidor, mais propriamente dita, nós procuramos atingir com esse TAC que sejam ressarcidos os consumidores possivelmente lesados, desde que eles apareçam. E ainda também uma aplicação de multa, que está em negociação o valor, que reverteria ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados aqui do Estado. Ou seja, nesse caso, então, seria uma indenização à sociedade. Exatamente, né? É título de dano moral coletivo, por assim dizer, e também surgindo algum consumidor efetivamente que consiga comprovar que foi lesado pela aquisição de um desses produtos adulterados, ele também pode vir a ser ressarcido. O senhor que está aqui há pouco mais de um ano, chega a estar há 2 anos aqui nessa comarca. Xaxim é tida como uma cidade tranquila, a região aqui é tranquila, sem uma criminalidade que chame a atenção. E de repente surge um caso como esse. Que tipo de efeito o senhor acha que pode ter, inclusive pedagogicamente, né? O fato de acontecer um caso como esse, ter uma atuação rápida do Ministério Público e da Força-Tarefa, dos outros envolvidos também, e se chegar nessa situação? No aspecto pedagógico, acredito que é o mais importante, especialmente a questão das prisões aí, porque mal ou bem, ou infelizmente, o que gera mais um efeito em todo o público em geral, aí, até as pessoas que estão acompanhando todo o decorrer do processo, que gera um efeito maior é a prisão. A gente sabe que outros casos aqui em comarcas diferentes houve a soltura dos réus e isso repercutiu, pelo que a gente tem conversado com o pessoal aqui, com pessoas da comunidade, repercutiu mal, porque o crime é de extrema gravidade. No nosso caso aqui, já está, no meu modo de ver pelo menos, houve a confirmação de que o pessoal adulterou leite com inclusão, adição de soda cáustica, de água oxigenada, o que qualquer leigo sabe que causa um extremo malefício à saúde de cada um, de qualquer um. Então isso repercutiu muito mal, essa soltura. E esse efeito é o principal que a gente acredita que há aqui na região, o efeito pedagógico, para que isso não se repita. Até porque a nossa região é uma grande produtora de leite, é uma grande bacia leiteira aqui do sul do Brasil, e a gente espera que com essas ações do Ministério Público isso repercuta em todos os produtores, em todos os laticínios, e que se evite de tomar essas atitudes, porque nós estamos investigando e, em sendo descobertos outros casos, certamente vai se dar a mesma resposta.